Eu acabei de terminar agora uma das partes mais importantes para você trabalhar no marketing digital, que é desenhar todo o meu avatar. Tá, primo, acabou de fazer teu avatar aí, mas o que isso significa? Calma, isso é um ponto muito... Quer saber? Vamos ali pro quadro que eu já vou te explicar. Ajeitar as paradas aqui. Vamos, primo, vamos dar energia pra galera. Fala, meu querido e minha querida, como é que você tá? Tudo certo? Espero que você esteja muito bem. Hoje de manhã eu separei um tempo pra fazer uma atividade muito importante que eu não tinha feito ainda e confesso que eu pequei nessa parte. Tô gravando aqui agora, são umas 10h15 mais ou menos, porque eu fiz alguns testes aqui no meu quarto, sabe? Quando eu acendo a luz aqui, tem uma caixa de luz aqui em cima, a normal do quarto, né? E daí eu consegui uma luminária pequenininha, eu coloco ela no chão mais ou menos ali, só que ainda assim continua dando sombra. Então eu fiz um estudo aí no meu dia, eu vi que o melhor horário pra gravar é esse, é por isso que agora eu tô utilizando as minhas manhãs pra fazer isso. Então, maluco, é um trabalho do caramba, já deixa um like aí e dá uma força pra nós. Bom, como eu tava falando, descobrir ou identificar quem é o seu avatar é muito importante. Tá, mas o que é o avatar? Beleza, quando a gente tá falando de negócios digitais, obviamente a gente quer vender algo pra alguém, tá? E esse alguém é o que nós chamamos de avatar. Não adianta eu querer vender um carro para uma criança de 10 anos. Não faz sentido. Ela não pode, ela não tem capacidade de dirigir um carro. Talvez até tenha, mas não convém dentro da legislação brasileira que ela dirija um carro. Por isso eu não vou ofertar um carro para uma criança. E é mais ou menos essa linha que eu quero que você vá pegando aí, porque vai fazer mais sentido. Conta essa história de um cara chamado José. O José queria muito aprender a caçar. Então ele chegou lá no Dom Juan e falou: Dom Juan, quero caçar, meu querido. O Dom Juan falou: beleza, meu parceiro, amanhã de manhã, sem falta, você cola com nós, com papel e uma caneta. Então o José ficou pensando: caramba, o que eu quero caçar, mano? Eu quero dar tiro, quero dar flechada, quero pegar uns trem grande. O que eu vou fazer com papel e uma caneta? Mas, seguindo a ordem do mestre, ele pegou o papel e a caneta. No outro dia de manhã ele estava lá pra ir caçar com o Dom Juan. O Dom Juan levou ele pra mata, falou: seguinte, tá vendo a presa ali que você quer pegar? Anota nesse teu caderno aí por onde ela vai passar, beleza? A presa ia andando. E na folha de papel, o José fez um desenho lá da presa e fez conforme o Dom Juan tinha pedido para ele, anotou todo o caminho da presa. E daí, eles voltaram, né, lá para suas residências e o José falou: Dom Juan, o que você tá arrumando, mano? Por que você mandou? Eu falei que eu queria caçar, eu não falei que eu queria anotar. E o Dom Juan falou: meu, como é que você vai pegar uma presa sendo que você não a conhece? Então o primeiro passo é você estudar a presa, estudar os caminhos dela, estudar os pontos fracos dela, para que depois nós a ataquemos de fato. Essa é uma história ilustrativa só para tentar te trazer um pouco da importância de você conhecer o seu cliente. Aqui a gente não está falando de presa, a gente não quer atacar ninguém, mas os princípios são os mesmos. Se você não conhece o teu avatar, se você não sabe quem é ele, como é que você vai direcionar um conteúdo para ele? Como é que você vai fazer que ele caminhe por onde você quer que ele caminhe, entende? Primeiro, que as pessoas elas tomam ações, elas são movidas por duas coisas. Primeiro, para evitar uma dor, e segundo, para obter prazer. Então, por exemplo, eu acordo cedo para fazer as minhas coisas, mesmo estando de férias, mesmo sendo um domingo, mesmo sendo um feriado, eu prefiro acordar cedo, porque eu sou uma pessoa matinal, então de manhã eu tenho a minha produtividade ela é muito maior, muito mais focada quando eu acordo tarde, bicho. Isso pra mim é um absurdo, eu perco meu dia, basicamente eu perco meu dia. É isso a parada. Só que acordar cedo também não é fácil, ainda mais quando você dorme pouco, ainda mais quando você tem uma rotina agitada e não tem uma noite de descanso talvez tão boa. Há uma dor em acordar cedo, mas por que eu ainda acordo cedo? Porque existe uma outra dor, que é de quando eu acordo tarde e eu chego no final do meu dia e eu vejo que eu fui muito improdutivo, ou que eu não consegui fazer nada do que eu queria ter feito, essa dor me incomoda muito mais. Eu fico chateado comigo mesmo, eu fico me cobrando, isso pesa na minha mente. Então eu opto pela dor mais leve, mais sensível pra mim, que é a dor de acordar cedo, do que essa dor mais frustrante. Morou? Agora, para pessoas que não têm objetivos de vida definido, talvez acordar tarde não seja uma dor, entendeu? Porque ela não tem objetivo de vida, ela vai acordar 1, 2, 3 da tarde, quer acordar 11 horas, quer fazer o contrário, dormir o dia inteiro e ficar acordada de noite. Para elas tanto faz, então é muito específico pra mim, esse tipo de dor. E outra coisa que fazem as pessoas agirem é o prazer. Então você vê lá um emprego que você quer ter, você quer ver uma casa que você quer comprar, você quer ver um corpo escultural que você quer adquirir pra você, que você quer treinar. E isso leva as pessoas a tomarem atitudes, a agirem. Então é impossível, se você realmente tem uma forte emoção ligada a um emprego novo, você tem um objetivo muito claro de onde você quer chegar, é impossível que você não se movimente em direção àquele objetivo dia após dia, a não ser que ele não tenha ficado tão claro. Então, a obtenção de prazer é um motivo que faz com que as pessoas se movam e saiam da sua zona de conforto, se a gente pode dizer assim. E tudo isso, claro, para obter mais prazer. E essas são as duas coisas que você precisa descobrir no seu avatar.
quais são as dores e quais são os prazeres que estão linkadas com o teu público. Então, vamos supor que você está no nicho de sedução, tá? O que é o prazer? Prazer são os desejos. Então, o que esse cara procura? Procura uma namorada bonita, uma namorada fiel, uma namorada cristã, uma namorada que quer ser, enfim, rainha do lar, que quer cuidar dos filhos, que quer ter um filho, que não quer ter filho, enfim. Esse é o desejo dele, é encontrar essa pessoa. Esse é o desejo ardente do seu coração. E o que dói, por exemplo? Dói ele ser ignorado, dói ele também não conseguir chegar nas minas. Enfim, são várias outras dores que esse mesmo cara que tem o desejo de casar com uma mulher assim, assim, assado, ele sente essas outras dores em contrapartida. Então, você anota aí o máximo de desejos que esse cara tem, que esse seu avatar tem, e o máximo de dores que ele tem. Você tem dúvida? Obviamente não é simples assim você chegar numa pessoa e falar, que tipo de dor você tem? Você quer conquistar uma menina? Me fala quais são as suas dores. Não, mas estude sua audiência. Tem várias formas de fazer isso, como blogs, YouTube, ver o comentário, o que as pessoas estão comentando nos vídeos desse segmento. Eu gosto muito de mensurar, por exemplo, a dor do cara. Por exemplo, um cara aqui que é ignorado. Por exemplo, eu fico tentando imaginar como que é esse cara na realidade dele, entendeu? Então, sei lá, o cara pega o celular dele, ele vai pro Tinder, daí ele começa 1, 2, 3, 4, e daí ele não consegue like nas meninas que ele tem interesse. E às vezes ele tem que abaixar o nível, escolher outras pessoas que talvez ele não queira tanto, talvez ele até consiga um like, mas ainda assim continua sendo ignorado, sabe? Então, essa é a dor do cara, ele não tem um retorno. Então, eu tento pensar em toda a situação, assim, não só num ponto específico, sabe? Quando você tem esse tipo de experiência do seu avatar, é muito mais fácil você gerar uma conexão com o público que você fala, porque você sabe o que ele sente na pele, entende? Faz sentido o que eu tô falando? E, se você pretende vender pra esse cara, você precisa conhecer ele, você precisa criar essa conexão aí com ele pra poder convencer ele a comprar o teu produto, entendeu? Outro ponto é descobrir quais são as frustrações. Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu tô dando aqui, o cara sai, ele vai pra balada, ele vê uma mina muito gata e, tipo assim, ele pensa em ir e não vai, e daí, tipo assim, vem outro cara e pega a mina e ele fala, puta merda, eu devia ter chegado na mina, a mina tava facinha ali e tudo mais. Então o cara, ele se frustra porque ele não teve a capacidade de ir até a menina e, sei lá, conversar com ela, puxar um assunto legal e tentar convencer ela pra algum outro step, né, meu? É importante também a gente entender as preocupações desse nosso avatar, que é você entender o que deixa esse cara sem dormir à noite, meu? Quando esse cara põe a cabeça no travesseiro, ele se preocupa, sabe? Sei lá, de passar a vida toda e não encontrar alguém ideal pra ele, de ter que aceitar um relacionamento, talvez, que não é o esperado pra ele, você entende? Quando você tem esse tipo de feeling do seu avatar, meu, você tem pelo menos umas 10 vezes de chances a mais de conseguir convencer ele a comprar o teu produto, porque você tá falando a língua dele, entendeu? Você sabe quem que é ele e você sabe como você vai resolver ele, porque você sabe as dores que ele passa, você sabe o tipo de prazer que ele quer, você conhece as frustrações dele e as preocupações, o que tá deixando ele sem dormir, e você vai ajudar ele a resolver aquele problema. Também faz parte da jogada aqui de conhecer o seu avatar, entender quais são as alternativas que o teu avatar já tentou para resolver essa dor que ele tinha, para resolver esse problema que ele tinha. Então, quais foram as soluções alternativas que ele se utilizou para tentar resolver aquele problema? Então, nesse mesmo exemplo aqui, o cara tá na balada, mas ele não tem coragem de chegar na mina, então ele vai e enche a cara. Então, ele já tentou ficar bêbado, tá? Ele já pensou que talvez ganhar mais dinheiro fosse a solução, porque ele vê que os caras mais ricos, eles se dão melhores com as meninas, então ele vai em busca de ganhar mais dinheiro, tá? Ele, sei lá, procura um fotógrafo profissional, porque ele acha que as fotos dele no Tinder não estão tão atrativas, então ele acha que isso pode ajudar ele a resolver o problema dele, entendeu? Ele procura ajuda de amigos que já conseguiram, que ele tem como base, enfim, quais são as soluções que ele já tentou e mesmo assim ele continua fracassando. Ou ainda assim que talvez deram certo em determinado período, mas que não foram perenes, que não resolveram de fato o problema dele. Porque querendo ou não, ele continua ainda procurando a mulher dos sonhos dele. Então, se ele continua procurando, quer dizer que ele não resolveu o problema dele. Tem uma máxima das vendas que quando você estabelece uma conexão com o cliente, na verdade, sim, para alguém comprar um produto seu, seja qual for o produto, ela tem que confiar 100% em você e 100% no teu produto. Por isso que é muito importante você conhecer de fato, por exemplo, quando eu falo aqui das soluções alternativas, o que o cara já tentou. Meu, imagine que eu tô falando com você aqui e você é uma pessoa que já passou por esse problema aqui, entendeu? Que tem uma dor parecida com essa e que já tentou várias soluções alternativas que inclusive eu já citei aqui. Você se sente conectado e quando você cria essa conexão, as suas chances de venda, elas se multiplicam de uma forma que você não faz ideia, tá ligado? Bom, e por último é você entender as objeções do teu avatar. Então, por exemplo,
teu avatar fala, ah, beleza, primo, conquistar uma mina é fácil pra você que tem uma moto, não sei das quantas, entendeu? Ah, pra você é fácil que sabe falar inglês. Ah, pra você é fácil que tem um iPhone 11. Ah, pra você é fácil. Então, isso são objeções que ele coloca que, na visão dele, ele não consegue. Como é que você quebra essas objeções? E daí vão vários fatos. Mas, por exemplo, o cara vem me falar, ah, pra eu conseguir uma mina da hora, pra eu conseguir ir pra balada firmeza, eu preciso ter dinheiro. Não, daí você pega, conta uma história sua, que você já teve, no caso, se você está trabalhando com esse nicho, provavelmente você vai ter uma história nisso, né? Você conta uma história sua de superação, talvez utilizando um exemplo que ele mesmo deu. Então, por exemplo, ele fala que não tem dinheiro para ir pra balada. Você fala que um dia você foi num parque e tudo mais, você encontrou duas meninas, estavam andando de bicicleta, pediu para ela tirar uma foto sua, no final vocês trocaram no Instagram, beleza, e ali não rolou nada. Mas aí depois, outro dia, você trocou ideia no Instagram, chamou a mina para sair e foi tomar uma casquinha no Mac e pum, conquistou a mina, entendeu? Então você já quebra essa objeção de que não precisa ter dinheiro. Ah, mas precisa ser bonito. Bom, você pega exemplo de pessoas que não são bonitas e que tem uma namorada que aparentemente é bonita. Enfim, tem várias formas de você quebrar a objeção e você deve sim se concentrar em quebrar as objeções. Porque no final das contas o que a gente quer é mostrar pro avatar que ele tem um problema, às vezes ele só não sabe, e que esse problema só ele vai conseguir resolver através de algo que a gente vai ajudar ele. Mais ou menos essa é a ideia. Não tem como ele culpar o dinheiro, as oportunidades que a vida dá, enfim. Ele precisa entender que essas objeções que ele tem vão por água abaixo quando a gente contrapõe essas objeções com esses exemplos que eu acabei de dar. Tá, feito isso, meu irmão, você tá com um ouro na mão, porque todo o teu conteúdo, tudo que você vai produzir, todo o público que você vai se comunicar vai ser pautado nessas anotações que nós fizemos aqui. Tá, daí você deve estar pensando assim, ah, beleza, mas eu defini tudo isso, significa que eu não posso atingir outros públicos? Talvez não no começo, talvez outras pessoas se interessem por aquele teu conteúdo, mas se você tem um produto que vai resolver esse tipo de problema aqui, você tem que falar com pessoas que têm essas características. Não adianta você querer conversar com todo mundo, com quem não está interessado. Aí você pensa, ah, mas meu número de vendas pode diminuir, eu queria falar com a grande massa. Mas, meu, é muito melhor você ter 10 pessoas que sabem que tem um problema, que teu produto vão ajudar elas, do que falar com 1 milhão de pessoas que talvez não esteja nem um pouco interessada pro teu assunto. Com as 10 pessoas, você tem 10 chances de fazer vendas, entende? Então é muito importante. Se você não fez isso ainda no teu nicho, para um pouco, vai levar um tempo. Eu usei 2 horas para fazer isso, para escrever. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, tá? Então você me chama lá no Insta, que eu vou te mandar um PDFzinho que eu tenho aqui, com um passo a passo, mais ou menos, de como você vai fazer para... É só você ir preenchendo, basicamente. Ah, quem são os seu cliente? Ah, quais são os medos dele, etc, etc. Que é a mesma coisa que eu fiz pro meu nicho, tá? E você vai poder fazer isso no teu. Demora um pouquinho, eu sei que demora. E dói um pouco, mas, meu... Não adianta, não existe pulo do gato. Você tem que botar a mão na massa, tem que fazer acontecer. E faz isso que eu te garanto que a parada vai fluir muito melhor. Os conteúdos que você vai produzir... Eu falo por mim, eu tava perdido, eu não sabia que tipo de conteúdo produzir. Porque, obviamente, eu não sabia pra quem eu tava produzindo. Então eu ficava pensando, ah, será que eles vão gostar disso? Será que... Meu, não é isso. Você tem que desenhar o teu avatar e entregar o que ele precisa, entendeu? É isso. Demorou? Tamo junto, espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, deixa um like. É nóis.